Acredite ou não, quando ela não liga ou manda mensagem para você, isso não é um descuido. É uma mensagem. Uma silenciosa, mas poderosa forma de comunicação. E eu precisei quebrar a mim mesmo em orgulho, em ego e em expectativas para finalmente compreender isso. No início, eu achava que era só distração, que talvez estivesse ocupada, ou que, em algum momento, ela simplesmente se lembraria de mim. Mas o silêncio dela começou a gritar mais alto do que qualquer palavra já dita. E quanto mais eu corria atrás, mais eu sentia que estava me afastando de mim mesmo. Foi nesse ponto que eu precisei parar e observar. Como um estoico diante do caos, eu escolhi não reagir, mas refletir. Eu percebi que a ausência dela não era o problema. O verdadeiro problema era o apego que eu cultivava dentro de mim. Um apego que me fazia confundir atenção com valor, resposta com amor, presença com validação. Quando ela parou de responder, foi como se o mundo me desafiasse a lembrar de quem eu era antes de esperar algo de alguém. E, ironicamente, foi nesse vazio que eu me reencontrei. Não foi fácil. A mente, impaciente por respostas, grita. Mas a alma, se bem treinada, aprende a escutar o silêncio. E no silêncio dela, eu ouvi minha própria fraqueza exposta. Ouvi o menino dentro de mim querendo ser visto, aceito, querido. E ouvi também a necessidade de crescer. Percebi que cada ausência tem um ensinamento oculto, e que ignorar isso é desperdiçar uma das maiores ferramentas de evolução emocional. Quando uma mulher para de buscar você, talvez não seja um castigo, é um espelho. Eu tive que me levantar dali. Não com raiva, mas com consciência. Deixei de medir meu valor pela frequência das notificações no celular e comecei a reconstruir o império interno que havia negligenciado. Passei a treinar minha mente para não reagir com desespero, mas com presença. A me tornar o tipo de homem que não implora atenção, porque já transborda dignidade. E a cada dia, me fortaleci com uma certeza: o que é verdadeiro não precisa ser forçado. Por isso, se hoje você está aí, esperando uma mensagem que nunca vem, pare. Olhe para dentro. Talvez o que você precisa não é que ela te responda, mas que você finalmente se escute. E quando isso acontecer, algo curioso acontece: a ausência dela já não te machuca. Ela apenas te revela o quanto você deixou de depender da validação alheia para se sentir completo. Isso, meu amigo, é liberdade. Isso é viver como um verdadeiro estoico. O silêncio revela mais do que palavras. Eu lembro bem da primeira vez que ela sumiu. A ausência dela me corroeu por dentro. Cada minuto sem resposta parecia um teste de resistência emocional. Meu instinto imediato foi correr atrás, mandar mensagem, buscar explicação. Mas, no fundo, o que eu queria mesmo era me livrar do desconforto de não ser notado. Era como se meu valor estivesse em jogo toda vez que ela me ignorava. E é aí que mora o problema. O silêncio dela se tornou um espelho. Eu não estava apenas esperando por ela, eu estava fugindo de mim mesmo. Cada tentativa de contato era uma tentativa desesperada de calar as minhas inseguranças. E essa percepção doeu mais do que a própria ausência. Porque me fez ver que minha paz estava nas mãos de outra pessoa. E isso, para um homem que busca ser estoico, é inaceitável. O estoicismo me ensinou que o que está fora do meu controle não deve governar minhas emoções. E o comportamento de outra pessoa, o silêncio dela é exatamente isso, incontrolável. Comecei, então, a mudar o foco. Ao invés de esperar algo dela, comecei a observar o que aquilo revelava sobre mim. O desconforto, a ansiedade, a carência, tudo isso era material bruto para minha transformação. Eu me perguntei: por que preciso tanto dessa resposta? Por que o silêncio me dói tanto? E encontrei algo sombrio, mas libertador. Eu me acostumei a buscar validação em quem não me valoriza. O vazio que ela deixava não era novo, só estava exposto. E ao invés de fugir disso, eu decidi olhar de frente. Porque um homem só encontra força quando encara a própria fraqueza sem máscaras. Desde então, parei de ver a ausência dela como uma ofensa. Passei a enxergar como um chamado ao despertar. À reconstrução. Ao retorno ao meu eixo.
A cada mensagem não respondida, eu dizia a mim mesmo, e não é sobre ela. É sobre mim. E essa frase, repetida como um mantra, começou a mudar tudo dentro de mim. A ilusão da relevância e o ego ferido. Com o tempo, percebi que o que mais doía não era a ausência dela em si, era o que essa ausência fazia com o meu ego. Era como se, no silêncio dela, houvesse uma mensagem cravada: você não é tão importante assim. Isso mexia comigo de uma forma visceral. A minha mente começava a criar narrativas, justificativas, acusações. Eu queria respostas, queria sentido, queria me sentir relevante outra vez. Mas o ego, quando ferido, é um péssimo conselheiro. Quantas vezes deixamos de viver o presente apenas porque estamos obcecados com o lugar que ocupamos na vida de outra pessoa? Eu fazia isso. Me perdia nas suposições, nas expectativas, nas idealizações. E, ironicamente, quanto mais eu pensava nela, mais eu me esquecia de mim. O mundo girava em torno de alguém que sequer fazia questão de me incluir no dela. E essa é uma prisão cruel construída por dentro, mas alimentada por quem está fora. O estoicismo me mostrou que eu não sou o centro do universo. Que ninguém me deve atenção, amor ou presença. Que tudo que vem de fora é um bônus, nunca uma obrigação. Quando eu entendi isso de verdade, algo dentro de mim começou a se acalmar. A ausência dela não era um ataque. Era simplesmente a realidade. E lutar contra a realidade é uma forma lenta e silenciosa de autossabotagem. Ao aceitar essa verdade, comecei a recuperar minha liberdade. Percebi que querer estar presente na vida de alguém que não te valoriza é um desperdício de energia vital. E pior, é uma forma de desrespeito consigo mesmo. Um homem de valor não implora por lugar na vida de ninguém. Ele cria um mundo tão pleno dentro de si, que só permanece ao lado dele quem realmente deseja estar ali não por carência, mas por escolha. Foi nesse ponto que comecei a inverter o jogo. Ao invés de me perguntar por que ela não fala comigo, passei a me perguntar por que ainda estou esperando isso. A resposta, embora dura, foi clara e porque ainda havia em mim um resquício de ego ferido. E quando a gente começa a curar esse ego, não sobra espaço para mendigar atenção. Só para oferecer presença inclusive a nossa própria. Quando a indiferença é a verdadeira resposta. A indiferença dela, por mais difícil que seja admitir, foi a resposta mais sincera que eu poderia receber. Nenhuma mensagem ignorada, nenhum visto não respondido, nenhum sumiço repentino é neutro. Tudo comunica. E, muitas vezes, o silêncio é a forma mais cruel e honesta de dizer: você não é prioridade. No início, isso me feria. Eu queria um motivo, uma explicação, algo que justificasse a ausência. Mas a realidade, quando observada com olhos estoicos, não precisa de justificativas, ela só precisa ser aceita. Eu lembro de um dia específico. Esperei horas por uma resposta. Reescrevi mensagens. Apaguei. Esperei de novo. E nada. O vazio do celular refletia o vazio que eu ainda não tinha preenchido dentro de mim. Foi nesse dia que entendi que quando alguém não se importa em te responder, o pior que você pode fazer é continuar se importando com isso. Cada segundo gasto em espera é um segundo roubado de si mesmo. E um homem que se respeita, simplesmente não negocia a própria dignidade. O estoicismo me deu um princípio essencial: você controla suas ações, não as dos outros. Então, se ela não responde, essa é uma escolha dela. E se eu continuo esperando, essa é uma escolha minha. A indiferença só machuca quando você dá poder a ela. E a partir do momento que eu retirei esse poder, algo em mim se libertou. A ausência deixou de ser um drama e passou a ser um dado. Um fato. Um detalhe irrelevante diante da vastidão do que eu poderia construir dentro de mim. Foi nesse processo que compreendi a grande virada, e não se trata de fazer ela voltar, mas de fazer você mesmo voltar ao seu centro. A indiferença dela me forçou a escolher: ou eu continuava escravo de alguém que não me prioriza, ou eu me tornava soberano da minha própria paz. E nenhum homem que entendeu o valor do seu tempo escolhe continuar sendo escravo de silêncios alheios. Hoje, quando alguém some ou ignora, eu não corro mais atrás.
Eu observo, aceito e sigo. Porque a indiferença, quando bem interpretada, é a libertação que você não teve coragem de buscar sozinho. E nesse silêncio, por mais doloroso que pareça, existe uma resposta clara e valorize-se o suficiente para não precisar implorar pelo que deveria ser espontâneo. O valor da ausência, o silêncio te ensina a liderar a si mesmo. Foi só quando parei de resistir ao silêncio dela que comecei a enxergar o valor dele. A ausência, quando bem acolhida, é um professor implacável mais justo. No início, eu via aquilo como rejeição. Depois, comecei a entender como revelação. E por fim, como libertação. Porque toda ausência nos força a olhar para dentro, e quando finalmente temos coragem de fazer isso, percebemos o quanto negligenciamos nossa própria liderança interior. Passei a usar aquele tempo de espera não mais para remoer, mas para refletir. Cada dia sem resposta era um convite à introspecção. Comecei a questionar não só minhas escolhas sentimentais, mas também o tipo de homem que eu estava sendo. Será que eu realmente me respeitava? Será que eu agia com honra? Será que eu vivia como alguém que merece ser valorizado, ou estava apenas esperando que o mundo me desse aquilo que eu mesmo não construía em mim? A ausência dela, então, passou a me conduzir de volta à disciplina. Voltei aos hábitos que havia abandonado. Retomei meus treinos. Li mais. Trabalhei em silêncio. Me reconectei com minha essência. E quanto mais eu voltava ao meu eixo, mais percebia que não precisava de ninguém para me sentir completo. O silêncio deixou de ser um vazio doloroso e se tornou espaço fértil para reconstruir a mim mesmo. O estoicismo ensina que tudo aquilo que parece nos ferir pode ser transformado em força, se for usado com sabedoria. E foi exatamente isso que fiz. Cada notificação ausente se tornou uma lição. Cada mensagem não respondida, um lembrete de que a minha paz não está na atenção dos outros, mas na serenidade de quem aprendeu a se bastar. Porque o verdadeiro poder não é fazer ela sentir sua falta, mas fazer você não depender mais da presença dela. E então, algo mágico aconteceu e eu parei de esperar. Mas não com raiva, não com indiferença artificial, parei com paz. Com maturidade. Com clareza. E nessa nova postura, percebi que não era ela que tinha desaparecido, era eu que finalmente havia aparecido para mim mesmo. A ausência dela não me roubou. Ela me revelou. E essa revelação, por mais dura que tenha sido, foi o maior presente que o silêncio poderia me dar. Ela percebe quando você para de precisar. Existe algo curioso que acontece quando você verdadeiramente solta. Não quando finge. Não quando se afasta esperando que ela volte. Mas quando realmente deixa ir, por inteiro, e se reconecta com aquilo que é essencial em você. As pessoas percebem. Elas sentem. Há um tipo de energia que muda quando você para de precisar e é justamente nesse momento que ela começa a te notar de novo. Eu vivi isso na pele. Depois de semanas sem mandar uma mensagem sequer, sem visualizar os stories, sem mencionar o nome dela em conversa alguma, ela reapareceu. Primeiro com uma curtida despretensiosa. Depois, com uma mensagem tímida, quase casual. E por dentro, eu entendi o que estava acontecendo, o controle do jogo havia mudado. Mas, dessa vez, eu não queria mais jogar. Ela não estava sentindo falta de mim. Ela estava sentindo falta do controle que tinha sobre mim. E essa distinção é fundamental. Quando um homem depende emocionalmente da atenção de uma mulher, ele se torna previsível, vulnerável e manipulável. Mas quando ele se fortalece, ela sente o peso da perda não porque ele sumiu, mas porque ele cresceu. E nesse ponto, eu já não buscava respostas. Não havia mais ansiedade, nem expectativa. A mensagem dela não alterava meu humor. A volta dela não era uma vitória, porque eu já tinha vencido a mim mesmo. Isso é o que o estoicismo me ensinou de forma mais brutal. A verdadeira liberdade vem quando você já não precisa de nada para se sentir inteiro. Ela percebeu a mudança. Talvez não soubesse explicar, mas sentiu. E quando você alcança esse nível de desapego com consciência, você não volta atrás.
Porque entende que aquilo que não veio quando você mais queria, também não merece espaço quando você já não precisa. Não por vingança, mas por sabedoria. Porque, no fim, é isso que define um homem de valor, dele não se vinga, ele evolui. Depois de todo esse processo, percebi que o maior triunfo não estava em conquistá-la de volta, mas em me reconquistar. Em voltar para dentro de mim mesmo com a certeza de que sou suficiente, independente da atenção ou ausência dela. Essa foi a verdadeira vitória silenciosa, íntima, poderosa. Uma vitória que ninguém vê, mas que transforma tudo ao redor. Eu me tornei um homem diferente. Não porque mudei para agradar, mas porque mudei para me respeitar. Aprendi que o valor não está na aprovação externa, mas na integridade interna. E que a serenidade vem da aceitação profunda daquilo que não posso controlar. Essa é a essência do estoicismo aplicada aos relacionamentos, entender que a única coisa verdadeiramente minha é a minha atitude diante dos fatos. O silêncio dela me ensinou a não temer o vazio, mas a preenchê-lo com o melhor de mim. A não buscar completude fora, mas a criar totalidade dentro. Hoje, meu foco não está em tentar ser importante para ela, mas em ser importante para mim mesmo. E essa mudança de perspectiva me libertou de uma prisão invisível, a prisão do desejo ansioso, da dependência emocional, do apego desmedido. Não digo que esse caminho seja fácil. Ele exige coragem para olhar para dentro, para encarar os próprios demônios e para resistir às tentações de voltar a padrões antigos. Mas posso garantir que é o único caminho para a liberdade verdadeira. Uma liberdade que não depende de ninguém, mas que transforma qualquer ausência em oportunidade. E qualquer silêncio em aprendizado. Se você está passando por isso agora, saiba que a ausência dela não é um castigo, mas um convite. Um convite para que você se torne aquilo que ela ou qualquer pessoa jamais poderia ser para você, da sua própria força, a sua própria segurança, o seu próprio lar. Essa é a vitória silenciosa do homem estoico. E ela começa dentro de você. Ao chegar ao fim dessa jornada, espero que você perceba algo essencial: o silêncio dela nunca foi um vazio a ser temido, mas um convite sutil para o seu despertar. Um chamado para que você deixe de buscar fora o que só pode encontrar dentro de si mesmo. Porque, no fundo, o que realmente importa não é a frequência das mensagens, mas a frequência da sua presença consigo mesmo, uma presença firme, serena e inabalável. É nesse espaço que nasce o verdadeiro valor, aquele que não se apaga com a ausência, nem se dilui com a carência. Sei que, no começo, essa ausência pode parecer um peso insuportável, uma ferida que sangra a cada notificação que não chega. Mas confie, é justamente nesse desafio que você encontra a oportunidade de se tornar mais forte, mais consciente e mais livre. Um homem que não depende da atenção de ninguém, que não precisa da aprovação alheia para se sentir completo. Um homem que entende que o poder não está em controlar os outros, mas em dominar a si mesmo, a única batalha que realmente importa. Essa transformação não é rápida, nem fácil, mas é profunda. E a cada passo que você der nesse caminho, a sensação de vazio dará lugar a um silêncio carregado de significado. Um silêncio que não incomoda, mas que fortalece. Que não sufoca, mas que liberta. Quando você chegar lá, vai entender que o maior ato de amor não é insistir em ser notado, e sim amar a si mesmo o suficiente para não depender de nada além da sua própria essência. Agora, eu quero saber de você, qual foi a lição mais poderosa que você tirou desse vídeo? Deixe seu comentário e compartilhe suas experiências. Sua história pode ser o impulso que outro homem precisa para despertar. Se esse conteúdo trouxe valor para a sua vida, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para que possamos continuar essa jornada juntos. Aqui, não ofereço fórmulas fáceis, mas sim a coragem para você se tornar a melhor versão de si mesmo, todos os dias. Lembre-se sempre, o silêncio dela não é um fim. É um novo começo, o começo do homem que você está destinado a ser.